Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais uma reunião de pais. Roda a vinheta. Muito bom, hoje o nosso convidado é Glauco Richelli Prado Lemes da Cruz Ribeiro, que é historiador e gestor público de Mogi das Cruzes, mestre em políticas públicas pela UMC e docente no Centro Paula Souza, que é a ETEC, desde 2011. Atuou na Prefeitura de Mogi como diretor de Patrimônio e Arquivo Histórico e secretário adjunto interino de Cultura, especialista em políticas culturais, preservação patrimonial e arte cemiterial. Ele é autor de 150 anos do Cemitério São Salvador e coautor de obras sobre história local. Criador do Arquivo Mogiano, idealizou o Redescubra Mogi das Cruzes em 2025 e a Richelli Cultura e Patrimônio agora neste ano de 2026. Ufa, que currículo! Bem-vindo, Glauco! Obrigado, Juliana. Fico muito feliz pelo convite e a oportunidade de estar hoje aqui, Sim. Batendo esse papo com você. Sabe que eu conheci o seu perfil nas redes sociais, né? Assim, como mogiana, né? E como muito curiosa, porque, assim, eu tenho assim, ontem mesmo eu estava dirigindo no centro e eu tirei até uma foto do Santuário de Bom Jesus, lá na Praça São Benedito. E se a gente educa o nosso olhar, né? Assim, não deixa a vida adulta e o peso, né, da vida adulta tirar essa beleza, o maravilhamento da gente poder perceber as belezas da nossa cidade, a gente percebe coisas muito especiais, né? Assim, é como se a gente estivesse numa caça ao tesouro. Eu tenho essa impressão quando eu tô andando pelo centro. E quando eu vi o seu perfil, gravando alguns vídeos, assim, falei, poxa, olha aí, uma pessoa que sabe mais, né? Sabe profundamente a história que está por trás daquele monumento, daquele edifício. Vamos trazer aqui para o podcast da família para a gente falar sobre isso, né? Então, eu queria começar com a sua infância, porque você nasceu em Mogi, certo? Isso. Então, assim, eu queria saber de você como é que foi crescer em Mogi. Eu não cresci em Mogi, não nasci aqui. Mas eu queria saber esse seu processo de crescer em Mogi. Quando é que foi que essa curiosidade foi desperta em você, em querer se interessar mais por história, enfim, se teve influência da família? Então, conta pra gente aí. Não, bora lá. Então, eu nasci em Mogi das Cruzes, no Hospital Santana. Meus pais são da cidade, meus avós são parte da cidade, parte de Sabaúna e parte de fora. Então, da região de Piracicaba, vieram para cá e começaram a conectar, né, com a cidade. Uhum. Eu nasci e cresci entre dois bairros, o São João e a Vila Industrial. Tá. São dois bairros tradicionais da cidade que têm uma peculiaridade ligada um pouco à relação, principalmente a Vila, mais com relação a um bairro operário. O São João um pouco menos, mas também ligado à antiga Eugim, que está aqui logo no pé do São João e depois o bairro se desenvolveu. Ali, né, eu fui uma criança que cresceu muito na rua, em pleno pipa, brincando. Então, eu consegui ter uma infância muito legal, sem ainda essa fase tão tecnológica que o mundo passa, né? Então, muito mais raiz, né? De você furar o pé no prego enferrujado, brincar. Então, aquela coisa, você sair de casa de manhã, voltava para almoçar, depois voltava para a rua, empinando pipa. Então, isso é muito gostoso. Eu sempre gostei dos comércios onde existiam perto de casa, de escutar os mais velhos. Então, escutar histórias. E eu aprendia muito. Então, aprendia a ver a pessoa consertar o motor de um Fusca, ver uma pessoa pintando um portão. Essas questões de experiência eu gostava bastante. E meus avós, né? Meu avô sempre trabalhou como pintor de parede, então meu avô foi muito trabalho manual. Então, fazia obras em Mogi, trabalhou até os 80 anos, faleceu aos 84 para 85 anos. Trabalhou a vida inteira, então. Trabalhou a vida inteira, subindo andaime, escada. E minha outra avó era dona de casa. Minha outra avó, por parte de mãe, foi lavadeira. Então, pegou uma fase da cidade de que lavava roupa para fora, para as famílias do centro. Então, acho que nesse universo, né, fui uma criança que tive muita oportunidade de ter várias experimentações e conseguir, né, degustar bastante essa vida. Eu acho que é tão essencial para nós, né, na base da criação, né, desde a primeira infância e depois você se desenvolvendo ali.
Tudo isso acho que aguça, né? Sim. Os viver nossos de potenciais, verdade, né? O estar ali vivendo uma vida inteira. Né? Acho que tem uma música do Palavra Cantada que fala um pouco isso, né? Brincadeira, choradeira para quem vive uma vida inteira, né? Mentirinha, falsidade para quem vive só pela metade. Total. E para mim foi um pouquinho mais difícil, né? A infância, porque eu sou filho único, então não tive tanto a relação, né, do brincar em casa com o irmão, mas sempre com os primos e na rua. Com os né? amigos da rua. Com os amigos de rua, né? Que infelizmente depois de muito percalços da vida a gente acaba se distanciando, mas esses 2 bairros são bem marcantes, eu gosto demais e basicamente essa cidade, né? Eu fui depois estudar na rede pública municipal, foi um despertar para a história, né? Ali teve uma gincana da professora Ana Maria. Mas tem sempre um professor que dá um start, né? Ela foi a primeira que deu o start sobre a história. Ela fez uma gincana sobre a história de Mogi. Tá. E aí tinha várias pontuações, desde esporte, meio ambiente, história, e a história a gente tinha que falar sobre a história da cidade. Isso daí me despertou bastante uma curiosidade. Isso te fez estudar a história da cidade, é isso? Eu fui pela primeira vez no Museu Visconde de Mauá, então Museu Visconde de Mauá, no prédio da prefeitura, onde hoje é o gabinete da prefeita, lá no último andar. Ah, tinha um museu Naquela ali. área do gabinete era o museu naquela época, nos anos 90. E aí eu fui lá, na época, a funcionária me passou várias informações e assim, com total, na época, até ingenuidade dela, ela deu documento original para poder ir lá embaixo tirar xerox. Então, assim, imagina, era carta de pracinha, carta da Segunda Grande Guerra, que me despertou bastante interesse na época. E eu tinha, o quê? Uns 8 para 9 anos de idade. Caramba, ela te entregou aí o documento. Várias coisas que estavam ali no arquivo. Você devolveu, né? Devolvi tudo na hora. Eu tinha até ali embaixo no FEU ali para poder fazer as fotocópias. Sim. E aí consegui fazer um portfólio e entregar para o professor. Foi um despertar. Tá. Me formei na rede pública, depois fui para a rede na pública municipal, depois fui estadual. No Camilo, eu fui conhecer a professora Nilza, que hoje ela trabalha com muita literatura na cidade, já está aposentada. E a Nilza foi a professora que tirava a gente da caixa, de sair da sala de aula e ir para São Paulo. Então a gente ia para exposições, ia conhecer roteiros. Então, assim, pelo menos no ano eram umas 2 a 3 viagens que a gente fazia. Poxa, que legal, né? E aí eu estudei com ela da 6ª até o 3º ano. Tá. Me despertou bastante e depois tomei gosto. Sim. Para poder claro. Trabalhar com a história da cidade e fazer a preservação, porque é tão essencial para nós, né? Sim, sim. Agora, você acompanhou, você está com 39. Vai fazer 39 esse ano, em novembro. Então, assim, nasceu aí na década de 1980, né? O que mudou, assim, na sua janela, né, de ter acompanhado a cidade da década de 80 para cá? Assim, coisas boas e coisas que você acha que desapareceram, infelizmente, assim, sob essa perspectiva mais de olhar histórico? Eu percebo muita relação, acho que o cuidado com o desenvolvimento da cidade e o centro. Eu senti que o centro da cidade era muito mais acolhedor. Tá. Na minha infância, na minha juventude, do que atualmente. Acho que precisa ter uma grande política de olhar para esses espaços, né? Olhar para as pessoas em vulnerabilidade, né? Eu acho que o centro poderia ter muito mais potencialidade, né, de ser mais universalizado. Eu peguei épocas em Mogi que ainda era o final, mas nós tínhamos até bebedouro. Então, assim, acho que água é essencial para as pessoas, né? Independentemente da classe social. A água é universal. Você vai para qualquer cidade. Se tiram essas coisas, né? É uma política que o brasileiro tem de medo, que a pessoa em vulnerabilidade vai, às vezes, tomar um banho. Acampar ali, né? Gente, mas é tudo educação, é tudo conversa. Vai ter que passar por um processo, é essencial. E bebedouro público é algo que, assim, sempre existiu, assim, se a gente for pensar em cidades antigas da Europa. É uma coisa mais romana, né? Os romanos tinham a água como um item universal, sagrado. E tanto que você vai para Roma hoje, tem um bebedouro em cada esquina. Você não compra água, né? Você pode utilizar. E depois os portugueses, como sendo ibéricos, eles pegam essa mesma teoria e começam a replicar nas colônias. Era muito comum no Brasil colônia, né? Pela ausência de água também nas casas, porque a água era de poço, nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um poço e fazer a construção da edificação. Então, exemplo, em Mogi tinha pontos de bebedouros de água já desde a Mogi colonial, depois na Mogi Império e na Mogi República. Acho que isso é uma das questões. Então, os comércios que mudam, então, assim, o eixo, né? A gente tinha uma cidade muito mais centralizada
com os comércios, depois a gente dispersa isso com as épocas dos shoppings. Sim. Muitos comércios tradicionais, infelizmente, por diversas crises, foram sendo fechados na cidade. Então, essas são as essências, né? Eu estava passando agora para poder vir para cá e eu vi que, poxa, uma pizzaria aqui no São João, que sempre comprava pizza, demoliram o prédio. Então, não sei se volta, se não volta. São as essências, a gente ia perdendo de referência, né? Sim. Moderniza a cidade, mas a cidade, a Mogi dos anos 90 era uma Mogi que as praças tinham um cuidado, muito mais arborizada. Eu acredito que esse cuidado precisa se manter. Independente de gestões ou de partidos, é uma política de continuidade que tem que ser realizada. Conservar, né? Eu acho que é verdade. A gente às vezes pensa, entra um mandato, sai o outro, e às vezes falta um pouco essa noção de continuidade, né? Que você precisa... Tem coisas que são o bem comum, né? O patrimônio histórico, por exemplo, ele é de interesse de todos, né? Sim. Quem é que será que vai ir contra você preservar um patrimônio ou preservar a história da nossa cidade? Então, eu acho que tem algumas coisas que elas são em comum e devem... o trabalho tem que ser em conjunto para que isso realmente permaneça, né? Esse é o campo que Mogi, desde o professor Jurandir, quando foi então secretário de Cultura, Verde e Meio Ambiente, é tudo a mesma pasta, né? Coisas que teoricamente não se conversam, mas se conversam na prática, né? E ele... criando o CONFAP, que é um órgão de defesa do patrimônio da cidade, de certa maneira ajudou a estacionar e criar uma política pública com relação à preservação de patrimônio. Depois, o Matheus Sartori, lá no final ali dessa última década, com um plano de cultura, né, deixou um caminho trilhado com a orientação da própria população da cidade de Mogi, que participou efetivamente, né, deixou um trilhar também de nós termos um departamento de patrimônio na cidade, que era um grande sonho. Né? Que foi onde você trabalhou, certo? Isso, fui o primeiro diretor que implantou, né, quando teve a gestão do prefeito Caio Cunha, que foi a implementação desse sistema. Né? E aí, dessa experiência que você teve, quais foram os frutos desse trabalho? Olha, que você pode destacar, assim, olhando agora com o benefício do retrovisor, sim, né? Sim, não, eu fico muito feliz de ter sido o primeiro. Foi desafiador porque nós não tínhamos balização antes de exemplos, né, de coisas. Não tinha referência. Não, então assim, o primeiro ponto era educação patrimonial. Então assim, vamos fazer uma educação patrimonial com o quê? Com uma linha de cursos, que até hoje a gestão está continuando, a atual gestão. Manteve, então, curso de paleografia, curso de genealogia. Então, isso forma as pessoas a poderem também trabalhar na área. Então, você tem uma conscientização e um trabalho de formação que gera renda para aquela pessoa. Né? Uma complementação importante. Os roteiros foram importantes. Na época, chamava Noites de Mistério. Então, 2022, né? Eu anunciei, aí a imprensa começou a dar um destaque. Poxa, roteiro à noite em Mogi, vai fazer caminhada às 19 horas, as pessoas vão. E eu falei, vamos tentar. E o tentar deu muito certo, porque imagina, era 70 numa semana, na outra semana batia 120 pessoas, num roteiro gratuito. E as pessoas que vinham daqui da cidade mesmo ou vinha gente de fora? Vinha de todo canto. Porque em São Paulo, já, de certa maneira, existe uma política estabilizada, mas em alguns roteiros são pagos. Né? Tem empresas que fomentam isso. Na cidade de Mogi, não tinha, assim, tem alguns guias que fazem um receptivo, mas é de dia, uma coisa mais ligada a uma política, às vezes, de um evento, de um trem turístico, mas com uma política de Estado da cidade de Mogi não tinha. E aí, o nome, né, Noite de Mistério, já dava um tchan, né? A pessoa pensava que era terror, meio coisa de Play Center, mas não era. Era para aguçar mesmo a questão. O Play Center deixou a idade... 1 de setembro lotava, né? Todo mundo ia pra lá. Ou era Play Center ou é o zoológico, né? Ou 25 de março também. É verdade. As opções. Aí, imagina assim, a gente trabalhar o centro da cidade de Mogi, a pessoa conhecer o centro. Depois eu comecei a trabalhar a parte do cemitério, que eu já tinha uma pesquisa minha, que eu implementei o roteiro no cemitério à noite, também foi outro choque para a cidade, mas gostaram demais, tanto que até hoje eu estou fazendo. Essas coisas chamam a atenção. As pessoas gostam. E depois incorporei o Arnaldo Pesutti Cavalcante. Que seriam os 3 que nós tínhamos feito. Fora isso,
criamos temáticas separadas, temáticas de cinema, temática de museus, temáticas sobre a linha de bonde de Mogi que foi projetada, mas não foi executada. Tá. Virou uma política essencial. Nós requalificamos os museus da cidade, né? Mogi tinha até então o Museu do Divino, no Casarão Guiomar, Museu Expedicionário, Pinacoteca, Casarão do Carmo, Museu Tarocono no Parque Centenário. Esse complexo, né, de museológico que a gente tem na cidade e o arquivo histórico, nós tivemos um olhar de reorganização, requalificação e deixar o espaço que seja acessível, informativo e utilizado, né? Dentro do roteiro, desses roteiros aula, né, existia então a Noite de Mistério, que era noturno, e o roteiro do patrimônio, que era diurno. E do roteiro do patrimônio surgiu um fruto que era o roteirinho para as crianças. O roteirinho. Que aí deu muito certo. Então as escolas ligam, agendava, e era uma aula sobre história de Mogi, sobre de que maneira mais lúdica se consegue trabalhar com a criança essa educação patrimonial. E como isso é importante, né, Glauco? Demais. Você, desde ali da infância, você ensinar para a criança a história daquele lugar que ela vive, né? Eu acho assim, é uma função da escola, né? E das famílias também, né? De você se interessar. Uma coisa que me incomoda muito às vezes assim, a gente vai viajar para algum lugar, e aí quando a gente vai viajar para esse lugar, você pesquisa, você vai querer visitar os lugares de interesse histórico, enfim. E a gente não tem esse cuidado na cidade onde a gente vive, às vezes, né? Você não tem a mínima ideia do que é um patrimônio histórico, ou querer ter uma curiosidade sobre uma estátua que você passa aí na frente dela, assim, às vezes todos os dias, a caminho do trabalho, a caminho da escola, né? Demais. Acho que é fundamental esse olhar, por isso dessa preocupação de se criar uma educação patrimonial, né? Eu tive essa oportunidade de deixar esses legados para a cidade através do departamento e da Secretaria de Cultura. Algumas coisas estão sendo continuadas, outras descontinuadas, mas faz parte do Brasil isso como uma relação histórica, infelizmente. Mas eu acho que com o tempo a cidade mesmo começa a ter a necessidade e aí volta as coisas a acontecer. Foram fases, a gente tem fases de outros secretários e outras gestões também que fizeram coisas que foram deixadas de canto. Nos anos 80 tivemos revistas sobre a história da cidade de Mogi, que eram pesquisas históricas fabulosas e se perdeu. Precisa voltar, que é a revista Bogiana, as coleções de livros. Então são épocas e épocas. De repente, talvez num outro formato, né? Um formato mais digital, a gente atualizar o formato, mas não perder o conteúdo, né? Não, então, porque as pessoas querem. Ontem mesmo eu recebi de um mogiano uma mensagem, falei, eu queria comprar teu livro. Tem livro físico? Eu falei, eu tô sem o livro físico no momento, tô só com o digital. Ele falou, então porque eu quero tirar o celular do meu filho, eu queria dar o livro para ele ler fisicamente. Eu falei, poxa, não tem, mas na Biblioteca Municipal da cidade tem. Você pode emprestar. Que é uma prática que as pessoas perderam. Ir para a biblioteca. Exato. Tem lá um volume gigantesco de publicações sobre Mogi, poesia, fora a parte histórica, e tá lá. Então, assim, tem biblioteca pública. Então, assim, o hábito de ir lá buscar, emprestar, as pessoas perderam demais. Então, às vezes não precisa comprar. Tem as opções. Com certeza. E essa questão que você colocou sobre as viagens, eu acho muito fundamental, né? Eu gosto muito de ir para Paraty, né? Eu e minha esposa, toda vez, pelo menos de uma vez no ano, a gente consegue ir para Paraty, né? E Paraty, as pessoas, eu sempre escutei lá de algumas pessoas de fora do país, né? Aquela coisa, o brasileiro vai para Paraty, né? E ele vai tirar foto, e depois ele vai procurar, depois de alguns dias, a história daquele lugar. E ao contrário, primeiro você tem que pesquisar para entender o porquê daquela foto, o porquê da exposição naquele lugar. E esse olhar com a cidade deve ser da mesma maneira. Então, assim, se cada um de nós em Mogi fizéssemos, né, esses levantamentos, quem tem, né, essa facilidade da pesquisa, de abordagens históricas... E que hoje é fácil, né? Assim, você acessa um Google, por exemplo, você já tem uma série de informações sobre aqueles lugares, né? A Google em si te passa algumas coisas, eu digo... Vamos pôr, eles 80%. Nas IAs tem muito erro. As IAs conseguem trabalhar muito conteúdo em geral e nível nacional. E nível local ela ainda consegue... Falha em algumas... As falhas, porque quando ela não sabe, ela começa supor. A inventar e põe as suposições dela.
Então, isso é Mas interessante para as é um ponto pessoas. de partida, Sim, de repente, né? com certeza. E uma preocupação que eu tenho, até não tocando na IA, que é interessante também, é com relação a... Hoje, nós estamos tendo uma avalanche de fotos de IA. Exemplo, pego uma foto de Mogi e vou colorir a foto. Mas é um cuidado de não agregar nada mais na foto. Né? Então, a gente está vendo hoje no Facebook, no Instagram, uma quantidade de coisas que não existem na cidade de Mogi, em que daqui a um tempo, gerações não vão saber discernir se é original, se é IA, e acreditam naquela foto. Aí é complicado, hein? Toma muito cuidado. Aí é querer mexer na história mesmo, né? E tem pessoas na cidade de Mogi que muita gente acredita na confiança daquela pessoa, na biografia daquela pessoa, e o que ela publica passa a ser verdade. Eita, e é aquela mentira lasqueira. que muito tempo contada vira verdade. Vira, e vira Isso mesmo, tomar um né? cuidado gigantesco em rede social. Mas com relação a viajar, eu concordo. Eu acho é tão mais legal quando você chega naquele destino sabendo um pouco mais sobre a história daquele lugar, né? Sobre a construção, enfim. Eu acho que assim traz um colorido diferente para a viagem, né? É ótimo. E quem tem família, enfim, a gente está aqui no podcast da família, né? Não perder essa oportunidade, né? De, através dos passeios, das viagens e dentro da sua própria cidade, você despertar, né? Essa curiosidade, o conhecimento aí pelos locais, né? De faz interesse. ali as saídas no fim de semana, dá uma caminhada na cidade, Sim. sente, olha a cidade, os casarões, a arquitetura, os nossos monumentos, Sim. tudo tem uma história. Sim. E tem esse sentido. Algumas casas, inclusive, assim, antigamente tinha esse costume de colocar a data em que ela foi construída, né? E no centro de Mogi você consegue ver algumas, né? Sobreviventes ali. Olha, tá vendo? Essa casa foi construída em 1920, né? E olha, sabe, como é que você sabe? Que tá ali, né? Tá registrado Total, ali, né? E esse simbolismo, né? Tem vários estilos arquitetônicos na cidade que pouquíssimos permaneceram, mas que dá essa variação linda que é a história da cidade e a evolução dela ao longo do tempo. Exato. Né? Então a gente não pode perder esse olhar e cada vez, né, as pessoas poderem pesquisar. Eu acho fundamental isso. Não ficar na superfície, né? Não. Agora, você mencionou o seu livro e algo que me chamou muito a atenção foi essa sua especialização em arte cemiterial. A gente vai começar com algumas imagens aqui que a produção vai colocar na tela. E a primeira dela, se eu não me engano, é o seu livro, olha lá, o Cemitério São Salvador, Decesso na Terra das Cruzes. Eu moro bem perto do Cemitério São Salvador, ali do velório, né? E para quem não conhece aqui na cidade de Mogi, existem muitas lendas, né? Assim, que orbitam aí esse universo do cemitério. Mas eu queria que você me contasse, assim, da onde surgiu o interesse por ser arte cemiterial, né? E aí me contar aí algumas curiosidades. A arte cemiterial é um nicho que vai trabalhar, né? Eu gostava e gosto bastante, né, de pesquisar, que eu comecei pela fotografia. Então, falando foto de monumentos, fotos dos estilos arquitetônicos das covas, né? Das criptas, dos túmulos. Das estruturas aí. E eu também trabalho outro nicho que é a necrohistória, que é a história da morte. Tá. Então, trabalhando esses dois, né, o livro é o fruto de basicamente quase 12 anos de pesquisa. Eu lancei ele em 2021, né, na última fase da pandemia, e era para ter lançado antes, mas tive que parar tudo. E tanto que eu tive que até fazer um adendo no final, e eu coloquei até a pandemia no final. Sim, na época eu trabalhando naquela questão dos diversos sepultamentos, dos Oliveiras, né, desculpa, Saudade, que é um cemitério público, ele passou a ser enterrado nas calçadas, como vários cemitérios do Brasil. Né? O São Salvador não foi tão impactado com a pandemia, mas o Saudade foi. É um cemitério meio que já... Ele está consolidado e os túmulos perpétuos, então assim... Não tem muito possibilidade de expansão também ali, né? A expansão dele foi a expansão que aconteceu no Saudade, que foi o quê? Enterrar nas ruas. Saudade tem parte dele que você não consegue fazer a locomoção pelas antigas ruas que tinha. As ruas viraram jazigos. Tá. Então foi aquele turbilhão que a pandemia trouxe de medo, de mortes. Infelizmente, Sim. nós vivemos isso, sobrevivemos, mas não podemos deixar de falar e esquecer desses momentos. E o cemitério do São Salvador, né, eu pesquisava e gosto de fazer as fotos, fui coletando vários documentos e o princípio é um livro sobre ele, sobre 750 anos de
fundação do cemitério. Uhum. É a transferência do cemitério que tinha atrás da Igreja São Benedito, naquela parte do bairro ali do Xangai, a partir de 1865, e a inauguração oficial pelo então padre Cândido Alvarenga, que depois virou bispo de São Paulo, com a bênção no dia 24 de junho, que é dia de São João, desse espaço. Tá. Só que eu acabei abordando todos os cemitérios de Mogi. Então eu falei sobre todos os cemitérios, falei também dos trabalhadores da morte, que eu tenho um carinho enorme para essas pessoas que fazem um trabalho que precisa ser muito valorizado. Sim. As pessoas vão tentar invisibilizar esses trabalhos, essas pessoas, mas a gente tem que dar um destaque para eles, porque não é fácil, é muito difícil trabalhar com a morte diariamente. Sim. É um processo que eles precisam trabalhar muito psicológico. Sim, porque são dores novas diariamente, né? E saber separar. Sim. Como os trabalhadores da saúde não podem levar para casa os problemas. Sim, ou quem trabalha no ML também, né? Acho que todos esses profissionais, tem essas divisões. E com isso, saiu esse fruto que foi muito importante. Estou tentando fazer uma reedição, porque tem coisas novas e basicamente muita gente ainda quer. Na época eu fiz 300 exemplares, vendeu tudo. Eu imagino que sim, eu queria uma cópia. Eu já ia perguntar, Glau, como é que as pessoas fazem para acessar esse material? Ele não está disponível fisicamente, certo? Somente digitalmente. Hoje ele vende digital, você vai baixa um PDF, manda via e-mail, e tem um site, né? E você pode adquirir nesse site. Tá. Na minha bio do Instagram tem lá o site, que é glaucoriceli.com. Então, quem tiver interesse em adquirir esse material digital, é só entrar lá no perfil do Glauco, né? Agora, tem mais, acho que 2 fotos aí do cemitério. A próxima olha, o cemitério... Essa é uma foto bem no começo do século. Bem no começo do século. Década de 20, ainda com pouca arborização. Sim. A gente entende que o cemitério ganhou muitas plantas invasoras ao longo dos anos. Esse conjunto de pinheiros é original do cemitério, porque pelo estilo e também o tamanho dele, são os mesmos pinheiros que tem no fundo do Carmo. Tá. E essas terras pertenciam ao Carmo, né? E tanto que dentro do cemitério existem 2 cemitérios. O municipal, que é todo, e dentro dele um cemitério da Ordem Terceira, né? Da Venerável Ordem Terceira do Carmo. Olha só que então, interessante. Até hoje ainda tem um cemitério particular dentro do São Salvador. E a Ordem do Carmo, assim, ela está próxima aí do cemitério, mas assim, não exatamente tão próxima. Então imagina o tamanho, né, dessa área que era do... É que o Carmo, curiosamente, quando o Gaspar Vaz convidou os carmelitas para estarem em Mogi, não os jesuítas, isso lá no século XVII, imagina da porta da igreja da Ordem Primeira e da Ordem Terceira. Uma linha imaginária dali até Natividade da Serra. Ele deu tudo pro Carmo. Caramba. E Gaspar Vaz fica com as terras da porta da igreja até a região da Penha, em São Paulo. Mas a maior fatia ele deu pro Carmo. E aí foram várias fazendas, desenvolveu cidades. Sim. E aí ficou uma mescla entre carmelitas e jesuítas nessa região toda. Os carmelitas não dominavam toda a região. Orarema é mais jesuíta, teve fases carmelitas, mas Mogi é mais carmelita. Nossa, que interessante, né? Conversar com o historiador é sempre bom. A gente vai descobrindo mais coisas. Aí agora a próxima foto é uma foto mais atual, né, do cemitério São Salvador. A guarita se manteve ainda, né? Teve uma expansão da secretaria, mas esse estilo da construção é original. Possivelmente essa guarita, ela é lá do comecinho do século, 1905 em diante. Tanto que tem a inscrição ali em latim, talvez, o Pax, né? Isso. Que é passe em latim. Ainda... E aqui você vê o conjunto de árvores, até hoje lá. Alguns pinheiros ali, tá? Essa região ela é muito arborizada hoje, inclusive ali fora, no entorno do cemitério, né? É um ponto positivo, porque nós temos eu brinco que é um oásis no centro da cidade, né? Muitas árvores para a fauna da cidade. Sim. Mas para dentro do espaço cemiterial acaba sendo um grande problema, porque levanta tudo. Sim, então as raízes, você está perdendo vários jazigos, então vai ter que passar por um processo de reorganização e algumas árvores retirada. Né? Então, a prefeitura atualmente está fazendo um trabalho... desse levantamento aí. Isso, e fantástico. Né? O Rinaldo é o atual diretor e administrador dos cemitérios da cidade de Mogi. Ele está fazendo um trabalho gigantesco de um olhar
para os espaços e para os trabalhadores dos espaços. Tá. E também para os visitantes, né? Ele deixa o WhatsApp dele liberado para qualquer uma pessoa trazer para ele soluções ou também até problemas para ele resolver. Então, é uma pessoa que está aberta que bom, e né? está trabalhando em prol da cidade. É raro, né? Não, totalmente. Raro. No meio político é muito raro. Sim. Muito bem. Agora, tem uma, que essa aí, para quem mora em Mogi, é que nem a noiva de Guararema, né? Sim. As lendas aqui da região. É a lenda da menina da pipoca, né? Você fala sobre ela no livro? Falo, é uma das lendas tão importantes da cidade de Mogi. Aqui a gente tem o túmulo dela, né? Uhum. Para quem está vendo a imagem aqui, vocês estão vendo vários ex-votos, que são balas, são pipocas, né? Chupeta, flores, faixinhas. Essa criança, né? Ela chama-se Benedita Georgina. Tá. Ela é filha da família Melo Freire, uma das Melo Freires de Mogi, do Manuel. Temos várias ruas, inclusive, Sim. na cidade, né? Com esse sobrenome. O Manuel era um político da cidade, né? E, basicamente, uma família escravocrata, num processo de luta pela liberdade dos escravizados no Brasil. E ele teve 5 filhos. Ela é a terceira. Teve morte prematura, os 2 primeiros, e ela... Segundo a lenda, diz que a mãe resolve fechar as portas do casarão da rua, então Rua Oriente, hoje Rua Senador Dantas, que hoje tem um colégio. Naquele lugar do colégio existia essa casa dessa família, e que basicamente ela não queria ver as congadas passarem e que a criança pudesse ver uma dança que era de escravizados, por preconceito. Tá. E a congada trazia consigo, geralmente, santos ligados à tradição. Então, Santa Efigênia, São Benedito, Nossa Senhora do Rosário. E no caso dessa lenda era São Benedito. E diz que quando ela fechou as portas e distraiu a criança com pipoca, ela morre engasgada. E na época a população de Mogi coloca como São Benedito penalizando a família pelo preconceito contra, né, as pessoas escravizadas. São Benedito vai aparecer em várias lendas como um santo muito, até mesmo quase que vingativo. Tá. Ele defende bastante as pessoas pobres. E não gosta de injustiça. Tá. Então ele vai ter vários momentos da história que a gente vai ter lendas sobre ele. E ele é muito austero, então já teve vários outros momentos importantes. E no caso aqui, se concretizou a lenda quando você pega nas mãozinhas dela, as pessoas olham e pensam que são pipoquinhas. E na realidade são pétalas de flores. Essa criança, né, ela morreu... em 1879? Sim. Morreu engasgada por pipoca? Não. Né? Ela morreu possivelmente por refluxo. Era muito comum, né? As crianças, a mãe amamentar, dar aquelas batidinhas, pôr no ombro, dar o arroto, para tirar, né, aqueles gases ou o ar parado. E o problema do refluxo, dependendo da alimentação, que tem aquela forma de regurgitar, né? Sim. Então... Possivelmente ela era deve ter muito comum. broncoaspirado ali. Total. E foi líquido. Que o certidão de óbito dela trabalha esse ponto. E quando fizeram o sepultamento, anos depois se faz a lápide. Não é uma coisa tão imediata. E o estilo dela, eu não conheço, pelos amigos que eu também trabalho na área, que também já investigamos, nenhum túmulo igual ao dela na região. Nem no estado de São Paulo. Não sei ainda. A inscrição que tá ali é o sono da inocência. Sono com M e N. Sono. E inocência com 2 N's. Sim. Essa peça, possivelmente, é uma peça ou francesa ou uma peça italiana, que foi encomendada e trouxeram para cá, em mármore Carrara. Tá. Então, basicamente, as mães vão para lá e olham essa mãozinha e se concretiza ali. E ela acabou virando uma milagreira. Tá. Muitas mães rezam para essa criança para ajudar seus filhos com doenças respiratórias. Né? A igreja não reconhece, né, como uma santidade, mas ela tem uma relação muito popular, né, da fé e do dia a dia da cidade. Sim. E tá ali, né, hoje é um túmulo que não tem mais nenhum herdeiro, e é uma responsabilidade do município zelar por esse espaço. Sim, porque aí acabou sendo, enfim, ficou um legado histórico aí da história. É a peça linda, a história, depois está ligada, ela é irmã da Dona Yaya, que também é uma outra história que se desdobra na cidade de Mogi, em São Paulo, e hoje, né, o irmãozinho delas passando, esse túmulo do lado das Irmãs do Socorro,
do convento que existe aqui no bairro do Socorro em Mogi. Do outro, aqui na outra base, em cima, é o túmulo do irmãozinho dela. Então, assim, alguns estão enterrados em Mogi, outros em São Paulo. Tá, olha só que interessante. Bem curioso. Muito curioso. Na verdade, lá no perfil do Glauco existem muitas histórias, e aí pegando um pouco esse clima de mistério, a gente vai assistir agora um vídeo dele falando sobre o piano misterioso, que inclusive fica nesse casarão que hoje é o Colégio Católico do Instituto Dona Placidina, né? Assista e confere esse vídeo. Numa sexta-feira à noite, você já escutou um piano tocar aqui na rua Senador Dantas? Vem comigo que você vai conhecer essa história repleta de curiosidades e mistérios. Aqui até os anos 20 existia a casa da família Melo Freire, um grande assobradado em formato de ferradura, com os fundos lá para a região da Ponte dos Suspiros, o Ipiranga. Esse casarão, ele é repleto de histórias, mas duas peculiares. Era onde Dona Yaya viveu a sua infância e o início ali da adolescência, e também aonde aconteceu o fatídico momento onde a Benedita Georgina, a menina da pipoca, se engasga, morre e se torna uma grande milagreira na cidade de Mogi das Cruzes. E muitos mogianos, né, têm um receio, porque escutam lendas, histórias em que numa sexta-feira, a partir da meia-noite, passando por aqui, você escuta o piano tocar. Piano onde bailavam a família Melo Freire em noites de muita serenata, alegria, mas a família Melo Freire, uma família repleta de mistérios que você vai conhecer nas próximas semanas aqui no Redescubra. Uma história repleta ali de mistérios e grandes enigmas. E venha com a gente conhecer nos próximos capítulos aqui no Redescubra. Agora, além dessa lenda, tem outras lendas. Você tá escrevendo um outro livro de lendas, é isso? No caso, o do São Salvador foi histórias e pesquisa, então ele tem vários nichos, né? E também tem texto meu e texto de alguns convidados. O próximo livro que vai sair, que é Histórias e Lendas de Mogi, e Histórias com E, para trabalhar a história do caos, não a história mais ligada à disciplina, à pesquisa. Então, o Causo vai trabalhar diversas histórias. No total, são 70 histórias que eu estou trazendo, desde poltergeisters que aconteceram em Jundiapeba, de queima de aparição de fogo em móveis, pessoas, criança até chegando a levitar. Foi um estudo sério nos anos 70 que aconteceu em Mogi, paranormal, pesado. E eu trouxe essa história que a cidade pouco conhece. A noiva de Guararema tá aí, não? Também tá. Ali a noiva tá. O porco da Praça do Carmo, que aparecia nas madrugadas, né? Tinha também aparições diversas entre a Igreja do Socorro e Lava Pés, né? Histórias de Quaresma. Todo esse complexo das histórias de Mogi, algumas já conhecidas através do Isaac Grimber, do folclore de Mogi das Cruzes, e outras, né, eu resgatei através de algumas conversas ao longo da minha vida, né? Algumas a minha avó também narrou para mim sobre Saci do Botujuru, a mula sem cabeça em Sabaúna, lobisomem em Sabaúna. Então eu tô trazendo tudo isso num contexto da cidade de Mogi, para as pessoas se conectarem com a nossa cidade em si. E alguns causos que não são causos... que é aquela coisa, às vezes é uma situação que foi contada, aumentou e virou uma história gigantesca. Né? E tem coisas que as pessoas viram na cidade, que são histórias verdadeiras, como o exemplo, o fato da procissão de Pentecostes em 94, a pomba, durante a procissão, ela pousar na coroa da festeira, que era a Silvana Grimber, e ir até a catedral, o Dom Paulo... Rolim. Não, Mascarenhas Roxo, né? Então, bispo na época. Ele reza a missa de Pentecostes, que é uma missa longa, e só no final da missa de Pentecostes a pombinha sai. Ela virou o símbolo da Pró Divino, que a gente vê na Festa Divina. Não é uma montagem aquela foto, ela existiu. Né? Então eu trago essa história legal, porque é importante trazer essas informações para a cidade. Sim. Né? São histórias desconexas, mas que todas estão ligadas à cultura e à história de Mogi. Então esse livro está bem especial. A capa dele, quem fez foi o nosso amigo Galo, que é um
artista da cidade, já fez a capa do São Salvador e a outra agora ele fez também. E tem todos os personagens ali muito legal. ladeados aí. Então vamos aguardar aí ansiosamente pelo livro, né, de histórias da cidade. Agora, continuando aí pelo passeio, pelo centro, né, de locais de interesse histórico, a produção vai colocar na tela algumas imagens de locais da cidade aqui do centro. Então aí, uma imagem antiga da Catedral de Santana, certo? Isso, essa aí é a antiga matriz, né? Foi demolido esse templo entre 53 e 54. E aí, a partir da demolição, foi construída a nova matriz. Tá. Durante as obras que demoraram... de certa maneira, nem terminou ainda, porque a gente não concluiu a catedral. Tem muita obra de arte para ser feita, né? Desde o projeto original. Mas, na parte interna. Vamos falar assim, pelo menos a parte de uso dela, né? Telhados e chão. Foi concluída nos anos 60. Tá. Daí, durante a conclusão, nós tivemos o Concílio Vaticano II, que mudou a estrutura da igreja. Sim. Né? As missas de costa, que não eram mais, agora a missa voltada para a nave para a da Assembleia. igreja. E aí, com isso, passou por algumas modificações. Mas essa igreja aqui, num estilo bizantino e eclético, e a gente consegue enxergar lá no fundo a torre do convento, né? Da ordem. Essa torre ainda que não existe mais. Sim. Porque a torre normal está escondidinha aqui. Essa torre foi demolida para tombar a igreja, para manter um sentido único. Sim. Essa igreja antiga, que chama Torre Só, né, nós temos uma cópia dela hoje em Jacareí. Tá. Tá de pé lá. Por que ela foi demolida, essa catedral, hein? Você sabe, Glauco? O principal ponto ali teve uma chuva, teve uma parte que ruiu da parede, daqui dessa lateral da rua Zé Bonifácio. Mas era um sonho do Cônego Rock na época, então pároco, de construir um templo maior. Tá. Então ele fez de tudo para que fosse abaixo e começasse uma campanha gigantesca entre as famílias da cidade de Mogi para se construir. Né? E ele não precisava ter demolido, né? Infelizmente. Pois então, olhando passamos assim, por essa né? Troca gigantesca aí de construção e ganhamos uma igreja que é atual, que é em estilo romano. Sim, vamos dar uma olhada na foto atual. Aí tem a atual. Isso. Ela é bem diferente, né? Totalmente. Ela é totalmente diferente. Ela tem 2 torres, né? Tem os arcos e realmente remete aí o estilo mais romano. Ela não conversa com a arquitetura da cidade de Mogi. Ela acaba destoando muito. É um templo que é grandioso, né? Você passa de trem entre a estação Mogi e a estação Estudante, você vê ela bem ao alto. Sim. Então você consegue ter a dimensão das torres. Né? Essa torre, né, olhando de frente, a torre direita e a torre esquerda. A torre esquerda foi a última torre a ser construída. Então quem lembra, no final dos anos 60 para os anos 70, ela tinha uma torre só. Aqui já estava em construção a outra. Sim. Foi várias campanhas. Aí, então, o bispo Dom Paulo Rolim Loureiro, que foi o primeiro bispo da diocese, ele que concluiu as obras, mas essa igreja, para ser concluída, teve que ser sacrificada uma outra igreja, que foi a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Tá. Infelizmente, na história de Mogi, e um dos casos raríssimos no Brasil de você vender uma igreja e demolir. Houve um apagamento das culturas pretas na cidade de Mogi, né, e influenciada pelo próprio religioso, pelo próprio bispo, então, para colocar dinheiro nessa nova construção. Infelizmente, nós perdemos hoje, é uma rádio, é um hotel, naquele terreno daquela antiga igreja. Aí, tá bem. Sobrou pouquíssimos itens daquela igreja. E aí, imagino que pouquíssimas pessoas sabem disso, né? Assim, as novas gerações não, mas os antigos lembram bastante ainda. Agora, esse obelisco que foi construído aí na praça... nos anos 30, esse obelisco, ele guarda essas placas que rememoram aí as idades de Mogi, as fases, né, de evolução, mas não é o Marco Zero. O Marco Zero de Mogi está mais lateral, onde é a biblioteca e o centro cultural. Tá. Ali era o antigo Pelourinho. Certo. Aqui foi mais esteticamente colocado no centro desse pátio. Muito bem. E aí tanta gente que passa ali não tem ideia do que significa, né? O obelisco. Vamos lá, tem mais uma foto. Essa é a do Teatro Vasques. Isso. Né? Essa é uma foto bem atual, inclusive, que o teatro ele tá sempre sendo... sempre que eu passo em frente ao Teatro Vasques, tem sempre alguém lixando. Ele tá passando por intervenções e pintando ele por fora. Ele já foi de outras cores, né? Ele é resultado de um trabalho que nós iniciamos, que foi o POEP. O POEP é uma escola de restauro. Nós começamos em 2024 esse processo, que também é outro legado deixado para a cidade, e ele ficou 2025 parado o projeto, agora esse ano voltou. Então a formação, você forma cidadãos com uma bolsa de estudos, né, de quase R$600. São 3 aulas por semana, e
você forma as pessoas em restauro. Olha, então ele que foi legal. pintado com o recurso ligado ao POEP e o recurso também da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes. Ele Sim. voltou à cor, né, segundo os estudos, a cor original dele, a primeira cor. Tá. Né, esse rosa meio bebê. Uhum. Né? E o teatro, curiosamente, ele é de 1902. Ao longo da sua história de mais de 100 anos, ele foi muito mais Câmara Municipal do que teatro. Olha que curioso. Ele foi pouco tempo teatro, mas se consolidou desde os anos 80 para cá como teatro. Sim. Mas ele foi por várias décadas nossa Câmara Municipal da cidade. Sim. Aí localizado próximo à Praça do Carmo, Isso. né, no centro da cidade. E tem mais um local também no centro que é Aqui o Batalhão da Polícia. o Batalhão da Polícia Militar atualmente, que eu não sabia, eu fui pesquisar, ele era a cadeia pública Isso. e também o fórum da cidade por muitos anos, né? Também um prédio dessa virada do século, né? Quando foram... Ele tá bem escondido hoje em dia, quer ver? A produção, mostra a próxima foto, assim, hoje ele tá assim, ele... É que tem umas árvores na frente, você passa de Sim. carro, você vê pouco dele, né? É, você vê pouco, Mas ele é um acastelado, né? Então meio que um castelinho. Uhum. É uma planta padrão, existem outros prédios desse pelo estado de São Paulo. Curiosamente, os outros viraram centro cultural, viraram outras ferramentas. Uhum. O nosso ainda está ligado à força pública, que é a polícia. Então ele foi a cadeia, foi o fórum, e para construir ele, no terreno dele tinha a capela de São Sebastião, que quando o escravizado do Sebastião foi executado, tinha uma forca, e associaram a morte martirizada dele com a morte de São Sebastião. Uhum. E ele virou um personagem importante na história da cidade de Mogi, esse escravizado, que foi morto injustamente. E aí, quando foram fazer esse complexo, a capela foi tirada e construída a lateral à rua, onde está hoje. Então, esse lugar é um quarteirão inteiro que pertence à Força Pública. Sim. E é um prédio que está passando por diversas intervenções. Esse daqui ainda... Hoje o muro já aumentou, é uma foto também um pouquinho antiga. Uhum. Nós não temos aquela antena gigantesca como tem aqui na foto. Sim. Mas é um prédio lindo. Sim, fantástico. exato. E tá lá, né, de novo, no centro e que as pessoas não sabem. Agora, qual que é a importância da gente assim, seguir a tradição? A gente percebe, você contando assim as histórias, a gente percebe que existe uma influência muito grande da igreja, né? Também em todo esse processo de construção e de manter as tradições. A gente tem as tradições imateriais da cidade, né? Que você mencionou agora há pouco a Festa do Divino, né? Que vai começar em breve, agora dia 14 de maio, e dura 10 dias. É uma tradição imaterial muito presente na cidade. A gente sabe que o Divino Espírito Santo, a festa de Pentecostes é algo que a igreja celebra de uma forma universal. Mas aqui em Mogi existe algo muito especial, né, com relação à festa do Divino Espírito Santo. Eu digo que Mogi é uma cidade que trabalha os sagrados. Uhum. Né? E os sagrados ele vai transpor algumas identidades, não só a católica, a cristã católica. Então, dentro da festa divina tem um sincretismo gigantesco, tem influências da Umbanda e do Candomblé e que estão muito enraizados nesse contexto. Né? A história do Brasil de Mogi é muito ligada à Igreja Católica por ser uma história ligada à União Ibérica e Portugal. Sim. Então, o Brasil ele foi um país, né, que viveu padroado, né, até o final do Império. Na República, né, entre aspas, a gente fala, o Brasil agora passa a ser um país que não tem mais religião. Mas ele ainda influencia no calendário. A gente viveu as festas católicas muito presentes ainda Sim. dentro dos calendários nossos. E por muito tempo, por exemplo, Mogi comemorava pode ter 2 feriados municipais. Um é o aniversário da cidade e o segundo feriado era a padroeira Santa Ana. Uhum. E Mogi nunca reverenciou ao longo dos anos o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro. E é só agora, com uma lei estadual, federal, né, se padronizou como um feriado a mais no Brasil. E aí Mogi passou. Suzano já tinha, outros municípios da região daqui do Alto Tietê já tinha essa prática. Então, são influências. Né? E Mogi trabalha isso e viveu algumas fases mais preconceituosas, que deu alguns conflitos, e hoje está numa fase um pouco mais apaziguadora. Mas precisa, né? A gente tem uma cidade que tem um budismo muito forte, uma cidade que trabalha as religiões de matriz africana também,
A gente tem uma comunidade islâmica também aqui, né? Os islâmicos conseguiram fazer a mesquita no final dos anos 90. Nós temos centros espíritas que remetem à década de 10, mas sem prédio. Mogi já trabalhava o espiritismo desde 1890. Então é um dos primeiros municípios do Brasil a trabalhar isso. Nós temos influência de terreiros. Então, assim, Mogi é uma cidade que eu digo que é dos sagrados. Né? Então, tá no nome Mogi das Cruzes, né? Muito cristã, né? Mas é que liga essa cidade da fé. Então, isso é muito importante. Né? E a festa divina acaba sendo uma festa, que eu digo, de Deus em si. Ela é muito agregadora, a gente percebe, né? Ela meio que reúne toda a cidade, né? E, de certa maneira, né, eu tenho um ápice dentro da festa divina, que eu gosto de dar uma atenção muito importante, que é o afogado do povo. Ele acontece pós-entrada dos palmitos, que é um prato servido gratuitamente à comunidade. Muita gente vem e busca esse prato como um ex-voto. Quer levar, nem que seja um pouquinho do caldinho, numa caneca, numa base de uma garrafinha de refrigerante, mas a pessoa poder tomar como um remédio. Né? E por quê? Muitas mãos colocaram ali uma positividade, um desejo, uma oração, de certa maneira, elevando, né, aquele prato ao sagrado. E, exemplo, é uma festa católica, mas aí eu tenho as influências de matriz africana na festa, que são presentes. As congadas mesmo, quando a gente acompanha, né, nas apresentações. As congadas reverenciam alguns orixás, isso daí está tudo muito presente. E no Afogado do Povo, exemplo, é uma festa católica, mas quem está organizando a fila são os mormons. A gente vê os maçons também muito a envolvidos, maçonaria, né? Por não ser uma religião, por ser uma filosofia, ela é encarada por muitas pessoas como uma religião, mas ali dentro, né, o Afogado e várias outras barracas, tem uma presença grande de maçons na cidade que vão desenvolver um trabalho social que está muito oculto. As pessoas não veem porque não é acho que nem é a função, né? Nem é o que eles querem, né? E a máxima do que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, se faz, deixa acontecer. Isso é um dos pontos essenciais. E essa festa de Deus. Então, assim, nós já tivemos fases de que a comunidade islâmica ajudou a fazer e a servir o afogado dentro lá da barraca do afogado pago. Então, eu acho que esse lado lindo da cidade que precisa parar de acontecer, às vezes, intrigas entre grupos ou de religiões ou políticos ou o que seja, né, de separação, e nós temos que pensar na união. A cidade de Mogi, essa união é fantástica. Isso é mesmo, a gente acompanha aqui quando a gente vê, né? E a gente vive a festa divina com uma energia diferente. Sim. Os 10 dias a cidade se comporta de uma forma diferente. É muito interessante, assim, toda essa devoção que a gente acompanha ao longo desses 10 dias, né? Se você não participou da festa divina, convido você a participar de alguns eventos, e não só da quermesse, né? Que fica lá instalada, ali próximo do Cobal, ali onde tem a feira de sexta-feira. Isso. Muito bem. Antes da gente passar para algumas imagens históricas mais afastadas do centro, a gente vai ver aí um vídeo da procissão de Pentecostes. Confere. No vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Roguemos também a Nossa Senhora, nossa Mãe, para que nos proteja de todas as ciladas do inimigo, de todas as violências, de todas as formas de violência e do mal. Proteja os nossos filhos, proteja os nossos filhos, avós, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus. Muito bem, vamos lá para a última sequência de imagens, Glauco, que aí é saindo um pouquinho mais do centro histórico da cidade. Essa imagem
É do Largo Bom Jesus. O Largo Bom Jesus, Isso. sim, que é... Não, é o centro histórico, né? Isso. Que é onde tem atualmente o Santuário de Bom Jesus. E o atual paróquia São Benedito, né? Sim, você gravou um vídeo dessa pracinha, né? Vamos colocar esse vídeo pro pessoal assistir. Nós estamos hoje num dos lugares que muitos mogianos passam, mas desconhecem a sua história. Nós temos um coreto nessa praça, nós temos um paralelepípedo que foi asfaltado, perdeu um pouco da sua essência, mas vem comigo para conhecer essa história. Nós estamos no Largo Bom Jesus, popularmente conhecido como Praça São Benedito. Bom Jesus por quê? Bom Jesus é o principal patrono dessa igreja que está atrás de mim. Hoje é a paróquia de São Benedito e os dois dividem, né, espaço desde 1876. E esse espaço, essa praça, ela teve funções ao longo do tempo. Cavalhadas aconteceram aqui. Aquele é um grande terreirão. Esse terreiro de terra batida fez com que as famosas cavalhadas da festa do Divino acontecessem aqui. Nós temos até filmagem de parte delas aí, como um grande tesouro da antropologia brasileira feita por Lévi-Strauss. Outro ponto fundamental foi que nos anos 50 essa praça se tornou escola. E aí esse terreiro se torna então a Escola Monteiro Lobato, que no ano de 1964 muda-se lá para o bairro do Mogilar. Com o fechamento da escola, o tiro de guerra passa a ocupar as dependências até o ano de 1972, quando o tiro de guerra se transfere para o prédio atual, aonde ele está até os dias atuais. Atrás de mim nós temos a antiga saída de Mogi, esse casarão e a saída sentido Vale do Paraíba. E um dos outros pontos curiosos desse espaço é essa ponta da praça. Essa ponta aqui é onde existia a antiga piscina da escola e também do tiro de guerra. E aí, gostou dessa história? Compartilhe, curta, comente. Cada vez mais indique o nosso Redescubra Mogi. Até o próximo. Eu acho essa igreja muito, muito bonita. Não, linda, uma pérola. Ela por dentro, assim, quem nunca entrou na igreja assim, olhar essa igreja por dentro, ela é uma joia, é um tesouro mesmo da cidade, Sim, né? Ela começou a ser construída, né, lá ainda no final de 1700. Uhum. E ela foi uma devoção a Bom Jesus, né? E basicamente a gente brinca que Bom Jesus alugou e o São Benedito acabou sendo aí inquilino por mais tempo no centro da cidade, porque ele está emprestado por alguns anos e o São Benedito acabou se instalando ali. E está lá, sim, né? Os dois compartilhando. Atualmente a festa de Bom Jesus está voltando a acontecer, que durante quase mais de 70 anos não existia. Uhum. Sempre só a festa Benedito, então um ponto positivo para a organização da paróquia, voltar as duas festas com Sim. peso. E é uma igreja que sempre passa por intervenções e manutenção. Uhum. Ela é linda por dentro, precisa sempre estar Eu acho que a gente tem preservada. uma imagem interna. Dá uma passadinha aí, produção, na próxima foto. Não, essa é a imagem dela atual, né? Por fora. Que também eles resgataram. Ela ficou bonita desse jeito, Teve né? algumas intervenções que fugiam um pouquinho da originalidade, mas que mantém aí no equilíbrio, né? Uhum. Foram colocados santos dos dois nichos aqui, que não são originais da construção, Uhum. e foi tirado das janelas originais e por vitrais, né? Então Tá. à noite você tem os vitrais da cidade, muito lindos. Antes era só madeira, né? Sim. Agora, deixa eu ver se tem mais uma aí por dentro. Aí, assim, Isso, era isso linda. que eu queria ver. Como ela é linda por dentro. É uma igreja que, acho que ela, junto com a ordem primeira e terceira, né, mantém a estrutura arquitetônica. E aqui não chega a ser um barroco, né, mas lá no caso do Carmo Rococó, aqui já vai ver um estilo final do barroco, mais para um eclético, que tem várias influências artísticas, mas que guarda, né, uma essência de um barroco preservada, né? Uma igreja que está muito bem cuidada e precisa se manter. E precisa se manter, com certeza. É custoso, por isso que as festas têm que ocorrer para ter dinheiro, para conseguir fazer, né, os aportes necessários para restauros. Exatamente, muito bom. Acho que agora sim a gente consegue ir para fora do centro. Vamos lá, seguindo nas fotos, o Casarão do Chá. Isso. O Casarão do Chá é uma obra lá do início dos anos 40, do momento onde o Brasil vive a Segunda Guerra Mundial e a colônia japonesa constrói
e automaticamente, né, perante o momento de guerra, né, eles são inimigos dos brasileiros. Então, eles lutaram contra japoneses, italianos e alemães, que eram o eixo. E essa fábrica de chá foi construída no Cocoera, permaneceu, né, durante algumas décadas, depois ela começa a entrar num desuso e o prédio começa a entrar em colapso. É o único prédio que nós temos no Brasil no estilo onde ele é construído sem nenhum prego. É tudo junções de madeira com madeira. É um cuidado, é uma técnica, né, em que quando foi feito o restauro, teve que se trazer uma pessoa do Japão para morar aqui durante alguns anos para trabalhar esse restauro. Que coisa interessante, ele foi, né? Reaberto acho que em 2015, mais ou menos. Sim, foi por aí. E é uma obra que, graças aí a um trabalho de quase 25 anos para se concluir o restauro, né? Nós ganhamos novamente, é do município de Mogi, mas hoje tem um gerenciamento de uma associação. Muito bem, aí mais um vídeo para você conferir o processo do restauro do Casarão do Chá. O Casarão do Chá, uma antiga fábrica localizada em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, já pode ser visitado. Símbolo da arquitetura japonesa tradicional, a edificação estava abandonada desde que fechou as portas em 1968. Mas a ousadia e a visão de um ceramista japonês radicado aqui mudaram a história de degradação do local, que preserva a memória da produção de chá no país. O restauro da construção levou 17 anos e contou com investimento público e privado de mais de R$1 milhão. Um exemplar raro da mistura de culturas no Brasil dos anos 40. Uma fusão única das estruturas de eucalipto in natura e traços arquitetônicos japoneses com as paredes de bambu e barro das taipas europeias. Esta relíquia dos anos áureos da produção de chá do país já esteve à beira da ruína. As portas foram roubadas, não tinha nenhuma janela, todas as janelas foram roubadas, né? E tinha uma parte do chão que tinha cedido e tombou várias paredes, né? Foi o pai de Miha, o ceramista Akinori Nakatani, que viu na construção abandonada a possibilidade de resgatar um símbolo histórico. Em 1939, com a crise do chá na Europa assolada pela Segunda Guerra Mundial, a exportação de ervas brasileiras aumentou. A fábrica de chás da família de Fukashi Furihata em Mogi das Cruzes também. Foi um ano erguendo a fábrica, que se desintegrou depois do fim da produção de chás em 1968 e foi salva por pura admiração. Eu sou ceramista e escultor, e esta profissão precisa de muito de criatividade, né? E quem gosta de criatividade gosta de fazer as coisas que ninguém faz. A obra foi executada exatamente como da primeira vez, por um arquiteto japonês e 2 ajudantes. Por ser uma construção bastante complexa, o projeto de restauração aqui do Casarão do Chá também teve de ser muito bem pensado para preservar as características originais do imóvel. Essa madeira aqui, por exemplo, de 1942, ela foi mantida no local, mas estava quebrada. E aí os carpinteiros tiveram de achar um outro tronco, exatamente com o mesmo diâmetro, para fazer um encaixe. E ele foi feito também com os mesmos pinos de madeira, da mesma forma do que o previsto no projeto original. Eu acho que conseguimos a restauração bem melhor do que imaginava. Muito bom. Caminhando aí para o final, a gente tem mais algumas imagens de locais de interesse histórico na cidade. Essa, eu acho que é a capelinha do quê? De Santo Ângelo? Santo Ângelo, lá em Jundiapeba. Lá em Jundiapeba. Nossa, como Mogi é grande, né, Glauco? Gigante. A gente tem a de Cocoera saindo. Você falou de Sabaúna, a gente vai ver daqui a pouco Sabaúna. A gente tem uma área, assim, territorial bem considerável, né? De norte a sul, leste a oeste. Vamos lá. De norte a sul da cidade são 80 quilômetros. De leste a oeste, 27 quilômetros. Então, assim, é uma cidade grande, Sim. com muita área ainda de preservação de várzea,
com uma muito mancha, cinturão verde ainda, com né? uma mancha urbana pequena, Uhum. mas é uma cidade gigantesca. Essa capela é uma capela que ela está sentido saída para a Serra do Mar, sentido região de Paranapiacaba e antigamente, né, Santo André da Borda do Campo, descendo para a cidade de Santos. Era rota de tropeiros. Tá. Essa capela é uma capela carmelita ligada a Santo Ângelo, né? E até hoje, né, tem alguns fins de semana que tem as missas, ainda tem os cafés. Sim. E a festa tradicional do Santo Ângelo com afogado. Muito bem. Aí eu acho que a gente na próxima imagem tem uma foto mais atual aí da Isso. capela É de linda, Santo uma capela Ângelo. setecentista. Uhum. Né? Ela tem essa caída de telhado e manteve, assim, é linda e precisa. E ela lembra as capelas, né, de 1600 e 1700 pelo estado de São Paulo e pelo Brasil. Olha só. E aí, por último, a gente não podia deixar de colocar aqui Sabaúna, onde Isso. cresceram seus avós, né, também. Parte da minha família é de Sabaúna. E Sabaúna é um núcleo colonial que começou ali na República, na virada entre 1880 para 1900, e foi instigado trazer para cá espanhóis, portugueses, italianos, alguns alemães, para trabalhar com a lavoura, né? E a estação, quando começou a ter a expansão da linha férrea central do Brasil, ganhou essa localidade uma estação férrea. Né? Então, hoje, muito preservado, é um lugar que tem um carnaval que voltou com um ânimo muito grande. O carnaval das antigas, né? Nos últimos anos aí, que está trazendo um carnaval de rua muito gostoso. E é um lugar em que as pessoas fazem o cicloturismo, fazem os seus caminhadas a pé ou de bike, né? Então é um lugar por que onde passa também a Rota da Luz ou não? passa, né? A Rota da Luz começa oficialmente na estação Estudante. Dali as pessoas vão passando, mas um dos primeiros pontos de carimbo é Sabaúna também, né? Que vai auxiliar as pessoas a carimbar seus passaportes. Sim. Então é um lugar que guarda uma essência, uma tradição, muitas lendas, né? E eu acho muito fantástico. O cemitério lá é muito curioso, que fica num barranco, então ele vê ele numa encosta, né? Muito, muito diferente lá a concepção. Sim. Né? O atual cemitério está longe. O antigo cemitério é onde hoje é a escola municipal, lá em cima, atrás da igreja, e foi transferido a parte cemiterial. Muito bom. E aí a gente falou da Rota da Luz, eu acho que tem mais uma rota que foi inaugurada recentemente aí aqui na cidade de Mogi, que é a Rota Imperial. A produção, acho que tem uma imagem aí, olha só, do centro de Mogi aí embaixo, não é? Aqui é a Praça Coronel Almeida, É a né? Praça da Catedral, né? Isso. Essa Rota Imperial, né? Eu fiz essa rota em 2022. Então foi dentro aí do mandato do prefeito Caio Cunha. Isso. Nós fizemos essa rota dentro das comemorações dos 200 anos da independência. Sim. Eu já tinha feito um estudo de levantamento por onde Dom Pedro passou, né? Dom Pedro I na cidade de Mogi. E aqui está a Rota Imperial, você até usou aqui o logo, né? Alto Tietê. Nessa outra está só Rota Imperial. Por quê? Naquela época, no começo, quando eu lancei a ideia, via Condemate, era para todos os municípios do Alto Tietê fazerem a sua aderirem. rota. E aí, né, teve uma mudança no Condemate, aí nessa mudança não acharam pertinente tocar e acabou perdendo e só Mogi fez. Tá. Então eu fiz da virada entre Luiz Carlos e Sabaúna, então de Sabaúna a Jundiapeba, Tá. divisa com Suzano. A rota demarcada, onde tem seta, você faz ela de carro ou de bicicleta. Onde não tem seta é porque as ruas mudaram de mão, mas tem as placas originais. Exemplo, Beco da Lapa, que está lateral aqui no Casarão Guiomar. Então são lugares que a gente quer demarcar e são as passagens antigas da cidade de Mogi, bem peculiar e também outro legado que nós deixamos aí. Muito legal. Olha aí, ó, tanta coisa que às vezes você passando aí desatento pelo centro e não percebe, né? Que tem ali uma placa de uma Rota Imperial. Fora essa placa, nós tínhamos nos monumentos que infelizmente se perdeu, e isso já foi logo em 2021. Nós colocamos QR Codes nos monumentos, em lugares da cidade, que você vinha com o celular e você recebia um áudio.
descrição sobre a história daquele ponto. Uhum. Então, assim, não precisava dar aquela gugada, pesquisar, tava ali já o ponto. Mas as placas furtadas, né? Ai, gente, e precisa então, ter né? sempre a renovação. Sim. Aconteceu de ter a Mas perda... quem é que furta uma placa de Depredação. QR Code, hein, Glauco? E não era nem de metal, era uma placa de PVC. Adesivada. Não tinha valor nenhum. Às vezes acontece as pessoas para tirar mesmo, né? A política pública do acesso, né? Infelizmente. É muito triste isso, né? Essa coisa do bem público, né? A gente precisa incentivar e os nossos em casa, começa em casa, nas escolas, essa coisa da gente resguardar e proteger o bem público, né? Outro ponto que também seria um ponto turístico da cidade importantíssimo, em primeira mão você tem essa informação. Opa, aí, ninguém tem isso vamos daí. Lá. Tem um projeto que nós já tentamos implementar, depois tentei agora nos últimos 2 anos, mas tá difícil, de uma homenagem para o Maurício de Souza, né? E aqui na praça, verdade, o né? Maurício de Souza sentado numa estátua dele, tamanho natural, junto com a turma da Mônica, em frente ao colégio onde ele estudou, que é o Coronel Almeida. Olha só. E aí, infelizmente, eu consegui concluir todas as etapas, mas já estávamos numa época eleitoral e tínhamos restrições de orçamento. Uhum. Mudou a gestão, tentei um diálogo com a nova gestão, mas que não foi viabilizado ainda. É um valor alto, mas uma homenagem em vida para um mogiano de coração. Sim. Ele nasceu em Santa Isabel, mas cresceu em Mogi. E acho que Mogi deve muito a ele. Sim, acho que muitas histórias aí da Rua do Limoeiro são inspirações de Mogi. Né? Um dos personagens que ele cria em Mogi, que pouca gente sabe, que tem uma influência grande, é o Penadinho. Penadinho porque ele morava na Vila Dias, na Rua Ipiranga. Uhum. Onde é a antiga Copacabana, ali era uma funerária. E o pai dele fazia sarau. E ele era criança e ele sentava no caixão e batucava. Então, assim, o medo de perder o medo da morte, o Maurício só perdeu na infância. Então, ele cria a turma do Penadinho, que trabalha uma visão do luto muito mais leve. Sim, com certeza. E da morte. E, o exemplo, o Cebolinha, é da cidade de Mogi, o meu tio, foi influenciado, né, hoje tem 78 anos, né, o Luiz. O Cascão foi uma outra criança que foi vista. A Magali nasceu em Mogi, que é filha dele. A Mônica já é de São Paulo. Então, assim, poxa, a cidade de Mogi é totalmente amarrada. Sim. E quando você o fala... próprio Instituto Dona Placidina, que é muito próximo aí dessa praça, o símbolo do Colégio Placidina é o Horácio. Que foi professor de história dele, que morreu no final dos anos 80. Historiador da cidade de Mogi. Tá. Então, assim... Tudo tá amarrado. Eu acho que Mogi deve muito. E quando nas chances que eu tive de estar com o Maurício, né, 2 vezes, e depois na equipe dele para poder fazer o gibi sobre Mogi, quando você fala de Mogi, ele chora. Olha ele só. Ele ama e tem muita memória. Ele tá com quantos anos, Maurício, agora? Ele 90? fez 90 em outubro. Olha, e fica esse apelo para a prefeitura, né? Precisava fazer esse monumento. Precisa fazer. Essa homenagem em vida. Consegue imaginar aí na praça, né, uma estátua do Maurício e ele ali? É meio que um Drummond pro Rio de Janeiro, tamanho natural, sentadinho no banco. Sim. Ou um Monteiro Lobato para Taubaté, né? Para Taubaté e para quem já foi para Buenos Aires, a Mafalda. A Mafalda. Você tem ali, né, todo um lugar que se torna uma homenagem e um ponto turístico da cidade. Sim, sim, muito bem. Aí fica esse apelo. eu já imaginei a estátua aí nessa praça, super imaginei. Nós, né, dessa geração de 80, 90, consumíamos tantos quadrinhos, né, do Maurício de Souza, a turma da alfabetização, Mônica. né, do Brasil. Sim, demais. Muito bem. Então, agora, já no final, a gente vai... antes de eu passar para a chamada oral, eu queria que você me desse aí. Se você tivesse... Chega alguém aqui para você que não é de Mogi, tá, Glauco? Glauco, eu tenho um dia para ficar em Mogi. O que você recomenda para essa pessoa? Que roteiro de um dia você recomendaria para essa pessoa? Principalmente o quadrilátero do centro, né? Tá. Então, do Carmo até ali o Mercadão, pegando a Catedral e até a rodoviária. Entender o que existe nesse espaço, que é um centro ainda lá de 1600, com as ruas apertadinhas. E é mesmo. Você tem essa peculiaridade, né? E terminando o dia no Pico do Urubu, vendo a cidade do alto, a dimensão dela. Que é linda, você tem a parte do Vale do Paraíba, a parte nossa da cidade de Mogi, e vendo o pôr do sol lá de cima. Muito bem. Hoje em dia a moda tá ver o nascer do sol. Muita gente tá subindo lá e até congestiona. Olha a partir das 4 da manhã. Que legal. Isso é muito legal. Assim, então se apropriando no espaço. Sim. Então, fica a dica aí. Se você também é de Mogi e não fez esse roteiro, então sinta-se convidado a conhecer a cidade ali, andando a pé e conhecendo os prédios e a nossa história. Muito bem. Vamos lá para a chamada oral? Bora lá. Roda a vinheta.
Bom, chamada, eu sou professora, então eu não posso deixar de colocar chamada oral. Então é só terminar a frase, tá? Do jeito que seu coração permitir. Glauco, conhecer a história é? Valorizar a nossa ancestralidade. Um lugar de Mogi, um monumento de Mogi marcante para você? Tem um carinho enorme pelo túmulo da Menina da Pipoca. Acho que dentro do cemitério, o cemitério é uma sala de aula, é um museu, é um espaço que tem que ser valorizado. E ali é um lugar que me traz uma energia, um carinho muito grande. Muito bem. Uma nota alta vai para o quê? Para quem? Olha, muita gente, mas vamos colocar, nos últimos anos, a preservação da história da cidade de Mogi. Está tendo um olhar individualizado e, independentemente, um olhar público, mas está tendo alguns olhares. A Mogi está se conectando e se conhecendo cada vez mais. Muito bem. E uma nota baixa? Eu acho que a Mogi, as disputas. Mogi não pode ser uma torre de Babel. Né? Então a gente não pode ter revanchismo, brigas, separatismo numa cidade em que todo mundo sai perdendo. E a cidade perde muito mais. Acho que isso é um lado muito negativo de Mogi. E ainda Mogi é uma cidade que guarda sobrenome. Eu acho muito ruim isso para a cidade de Mogi. É péssimo. Isso liga muito a um coronelismo. E é verdade isso. Quem é você? Só sai perdendo. Então, assim, eu sempre falava, mas você é filho de quem? Eu sou filho da professora Cleide do Toninho. Eu não sou filho de nenhuma família que morava em algum lugar importante. Então, assim, é bobeira. É um bairrismo que Mogi perde demais. Sabe, uma curiosidade, eu não sou nascida em Mogi, mas quando eu vim para Mogi, eu já estou aqui há 20 anos, né? E eu fui procurar escola para minha filha lá em 2009, 2010, né? Ela tinha 2 aninhos. A mesma coisa, Glauco, assim, mas quem é você? Aí eu não entendi de verdade, porque eu vim de São Paulo, então assim, eu sou a Juliana, mas quem é você? Eu sou a Juliana, a filha da Márcia, do Luiz, eu quero saber informações para minha filha, né? Nossa, demorou para cair a ficha, sabe? Para pessoas de outros estados, que às vezes têm seus sotaques, nossa, sofre demais. Sofre demais. Tem um lado, infelizmente, meio provinciano, né? Tirar um pouco esse provincianismo, né? Muito bem, agora, para finalizar, uma lição de casa para as famílias que nos acompanham aí à luz de tudo que você conversou com a gente. Trabalha a história, né? Eu sempre digo de uma maneira micro pro macro. A história da sua família, ali as histórias pessoais. As biografias, né? Ver aquelas fotos. A gente não tem mais o hábito de imprimir foto. Hoje tira milhares de fotos do celular, depois você se perde tudo. Não tem nada, Então, assim, imprima as fotos, guarde suas memórias, construa suas histórias e identidades. Entenda onde você vive, seu bairro, sua cidade, seu estado e país, para poder valorizar a humanidade. Sim. Né? Não tem patrimônio só na Grécia, lá em Roma e em outros lugares do mundo. Tem aqui no meu bairro, na minha cidade. Então, entender que existe em todos os espaços onde eu vivo memórias, histórias e ancestralidade. Muito bem. Aí, olha que dica legal, né? Vasculhar o álbum de fotografia da família, conversar com uma avó, né? Pedir para ela contar as histórias do passado. Eu acho que a gente só se entende no presente, a gente só consegue olhar para o futuro a partir do momento que a gente sabe de onde a gente veio, né? Com certeza. Os jovens têm que escutar os mais velhos. Eu acho que essa troca, todo mundo ganha. Ambos ganham bastante. Muito bem. Então é isso. Olha, Glauco, obrigada pela aula, pela generosidade, né, de compartilhar tanto conhecimento aí sobre a cidade. Você que não acompanha o Glauco, segue o perfil dele no Instagram, é muito legal, tem um montão de vídeo que você aprende sobre... teve a Ponte dos Suspiros que eu vi também, que é tão legal a história, o Beco do Sapo, né? Então vai lá, passa a seguir, acompanha, que é muito interessante. Obrigada, viu? Eu agradeço, Juliana, a oportunidade, parabéns pela luta, por todo esse programa. Eu sei que não é fácil. E é uma forma de levar um conhecimento diverso e múltiplo aí para todos os cantos do mundo. É isso aí, muito bem. Quando o seu livro de histórias e lendas estiver pronto, eu quero que você volte para a gente falar. A gente mergulhar mais nesse universo. Com certeza, agradeço. E peço para quem puder seguir as redes sociais lá, Glauco Richelli ou Redescubra Mogi das Cruzes, possa seguir. O Redescubra tem uma loja com vários produtos sobre Mogi que é legal as pessoas conhecerem. Então não deixa, corre lá e já vai seguindo. Bom, para você que nos acompanha até aqui, aquela via sacra de sempre, né? Se inscreve no canal, curte, comenta, manda essa conversa, envia o link aí nos grupos, né? De amigos, de família, para coisa boa tem que ser compartilhada. A gente se vê no próximo Reunião de Pais. Tchauzinho.
Certas amizades fazem parte da nossa história. Cultura Inglesa, o inglês que você leva para a vida.